participate with Amen. us. Amém? Abra sua Bíblia comigo. Open your Bibles with me Filipenses 3, in Philippians 3, versos 10 e 11. verses 10 and 11. Filipenses 3, Philippians 3, versos 10 e 11. verses 10 and 11. Aleluia. Hallelujah. Glória a Deus. Glory to God. Aleluia, Jesus. Hallelujah, Jesus. Filipenses 3, 10 e 11. Philippians 3, 10 and 11. Diz assim a palavra de Deus. This is what says the word Quero of the Lord. conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. O apóstolo Paulo, The Apostle Paul, quando ele escreve essa carta à igreja que estava ali, when he writes this letter to the church that was Em there Filipos. in Philippians, ele fala 4 verdades nesses versículos. he speaks 4 truths in this A verses. primeira ele diz: eu quero conhecer a Cristo. The first he says, I want to know Christ. Pastor, então tem pessoas que conhecem Jesus, mas que não conhecem o Cristo. So pastor, there are people who know Jesus but don't know the Christ. Muitas pessoas apenas conhecem Jesus, Many people simply know mas não conhecem o Jesus, Cristo. but they don't know the Porque Christ. Jesus era o nome Because do Jesus nosso Salvador, was the name of our mas Savior, Cristo é o que ele carregava. but Christ was what he carried. A missão dele estava no Christos, His mission was on Christus. é o que ele carregava. It's what he carried. Ele era um ungido, He was the o anointed one, Messias. the Messiah. Então Jesus Therefore, Jesus era um nome comum naquela was época. a common name at that Existiam time. muitas pessoas que chamavam Jesus, There were many people who were called Jesus, mas Cristo só existia ele. but Christ, he was the only one. Então Paulo está dizendo: não basta só conhecer Jesus, Therefore, Paul is saying it's not enough to only know é Jesus. preciso conhecer o Cristo. You must know the Christ. E nós convivemos no tempo onde muitas pessoas conhecem Jesus, And we live at a time where many people, they know Jesus, mas não conhecem o Cristo. but they don't know Christ. Porque aí vem a segunda verdade nesse versículo. Because then comes the second truth in this verse. Ele diz: eu quero conhecer o poder da sua ressurreição. He says, I want to know the power of his resurrection. Porque só quem conhece o Cristo Because only the one who knows é que vai Christ, entender o poder da ressurreição. who will understand the power of resurrection. Muitos cristãos ficam apenas na cruz. Many Christians, they stay only at the Eles cross. passam a vida inteira apenas na cruz. They spend their entire lives only at Mas the eles cross. não entendem o poder da ressurreição. But they don't understand the power of resurrection. É necessário passar pela cruz. It's necessary to pass Para through the nascer de cross novo. in order to be born E só quem again. entende o poder da ressurreição And only those who understand the power of resurrection, é que não vive na cruz. who do not live at the Você conhece cross. pessoas que parecem que elas estão sempre pregadas na cruz. Do you know people that it seems like they're always nailed at the cross? E aí, como é que você está? So how are you? Pastor, uma luta. Pastor, is a battle. Eu estou num vale. I'm in the valley. Você precisa descer da cruz. You need to come down from the cross. Precisa entender o poder da ressurreição. You need to understand the power of resurrection. A Bíblia diz que o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos, The Bible says that the same power that resurrected Ele Jesus habita from em the você. dead, it inhabits Ele in habita you. em mim. It inhabits in então eu me. não posso viver o cristianismo só na cruz. Therefore, I cannot live Christianity only at the A cross. cruz é uma passagem. The cross is a passage. É por isso que em algumas religiões as pessoas usam a cruz como um símbolo. That's why there are many religions that use the cross as a symbol. Alguns até têm a imagem de Jesus ainda pregada na cruz, Some even have the image of Jesus still nailed to the cross porque eles não tiveram a revelação do poder da ressurreição. because they have not had the revelation of the power of resurrection. A terceira verdade que Paulo nos ensina The third truth that Paul teaches é us que quando você conhece o Cristo, is that when you know Christ, você
conhece o poder da ressurreição de Cristo, then you know the power of the resurrection of Christ. você vai estar disposto Then you will be a willing participar do sofrimento de to Cristo, participate in the sufferings of Christ, tornando-se como Ele em sua morte. becoming like him in his death. Muitas pessoas estão dispostas a seguir Jesus, Many people are willing to follow mas não estão Jesus, dispostas a sacrificarem-se por Ele. but they are not willing to be sacrificed Para for him. alguns, até vir a um culto é difícil. To some, even coming to service is difficult. Para alguns, o culto de 1h30 é terrível. To some, a service of an hour and a half is terrible. Aí esse pastor fala demais. Oh, this pastor talks too Meu much. Deus. My God. Seguir Jesus, queridos, é fácil. To follow Jesus, beloved, it's easy. Quantas pessoas você conhece que segue Jesus, How many people do you know who follow mas não conhece o Jesus, Cristo? but don't know As Christ? multidões seguiam Jesus, The crowds mas follow não Jesus, conheciam Cristo. but they didn't know Hoje Christ. uma multidão de pessoas que se dizem cristãos seguem Jesus, Nowadays, a crowd mas não of people conhecem o who Cristo. say they know Jesus, they follow Jesus, but they don't know Christ. Quem conhece o Cristo, Those who know o Christ, poder da ressurreição de the Cristo, power of the resurrection está of Christ, are a willing sofrer por Ele. to suffer for him. Você está disposto a isso? Are you willing to do that? Nós não nascemos no Oriente Médio. We were not born in the Middle East. Nós não nascemos em nações que é proibido falar o nome de Jesus. We were not born in nations that it's prohibited to speak Eu the e name você of temos Jesus. a Bíblia Sagrada. You and I have the sacred Bible. Eu e você podemos falar livremente desse nome. You and I can speak freely about this As name. portas dos nossos templos estão abertas. The doors of our building are open, Mas só sabe o que é sofrer por Cristo. but you can only know what it is to suffer for Christ. Aquelas pessoas que estão vivendo hoje dramas difíceis em países que não podem pregar seu evangelho. Those people who are suffering difficult things for being in a country that you cannot preach the gospel. A quarta verdade que Paulo nos ensina The fourth truth that Paul teaches é que us quem conhece o Cristo, is that those who know Christ, conhece o poder da ressurreição de Cristo, they know the power of the resurrection está of Christ, disposto a participar do sofrimento de Cristo, then they are willing to participate in the sufferings of Christ, vai estar preparado and they will be para prepared ressuscitar to resurrect dentre os mortos. from the dead. Só vai ressuscitar dentre os mortos You will only resurrect from the dead aqueles que conheceram a Cristo, those who have known que Christ, conheceram o poder da ressurreição who have known the power of e resurrection, participaram do sofrimento. who participated in the suffering. Esses vão receber o vinde benditos de meu Pai. Those will receive the come, beloved of my Father. Enquanto nós não tivermos a verdadeira revelação Until we receive the real revelation que existe por trás da vida, that exists behind the life, da morte, the death, da ressurreição de and the Jesus, resurrection of Jesus, nós não vamos entender nada we won't understand a sobre o reino thing dos céus. about the kingdom of heaven. Vamos apenas aproveitar essa data para comer muito chocolate. We're only going to take advantage of this day to eat a lot of chocolate. Lá em casa pediram até um fit. At my home, they even order a fit type. Ovo de Páscoa fit. A Easter egg that is a fit one, a fitness Eu type. sou capixaba, do I'm estado from do Espírito Santo. E há uma tradição lá, nós comemos torta de bacalhau. And our tradition there is to Torta have de codfish pie and hearts of palm pies. Mas se eu não tiver a revelação do que está por trás desse acontecimento, But if I don't have the revelation of what's behind this eu knowledge, só vou engordar. I'm only going to gain weight. Todas as vezes que nós pregamos sobre a ressurreição, Every time we preach about resurrection Cristo, of o Christ, diabo lembra the devil que o domínio remembers dele acabou. that his dominion ended. Por isso que essa é uma mensagem que incomoda o inferno. That's why this is a message that bothers Essa é hell. uma mensagem This is a que message incomoda o reino das that trevas, bothers the kingdom que of incomoda darkness, Satanás. that bothers Jesus Satan. is alive. Jesus está vivo. Por
isso que é fácil, irmãos. That's why it's easy, brothers, Falar sobre prosperidade. to speak about prosperity. O diabo tá nem aí. The devil doesn't care. Pregar só mensagem de autoestima. To preach messages O of diabo não tá self-help. nem aí. The devil could care Agora começa a less. falar sobre o poder But da now ressurreição. begin to speak about the power of O resurrection. inferno lembra Hell remembers que Jesus ele foi lá, that Jesus went all the way there. ressuscitou, He resurrected. ele está vivo. And he's alive. E só através dessa revelação a igreja pode permanecer de pé. And only through this revelation that the church can remain standing. A ressurreição é a demonstração da derrota de Satanás. Resurrection is the demonstration of the defeat of Satan. Está consumado. It is finished. Tetelestai. Tetelestai. Está consumado. It is finished. It's finished. Está consumado. Quando Jesus ele disse está consumado, When Jesus said it is finished, ele estava dizendo eu cumpri o meu propósito. he was saying, I fulfilled my purpose. Agora vai e cumpra o seu. Now you go and fulfill yours. Você está pronto para dar o grito do Tetelestai? Are you ready to give a shout of Você Tetelestai? está pronto para dizer Are you ready to eu say, cumpri o meu propósito? I fulfilled my purpose? Está consumado. It is finished. It's finished. Está consumado. Nós passamos a vida inteira sem entender até o que é o nosso propósito. We spend our entire lives not even understanding what is our purpose. Mas eu quero dizer que vai chegar o momento que você vai ter que dar esse grito. But I want to say to you that a moment will come when you're going to have to give this shout. Tetelestai. Tetelestai. Está consumado. It is finished. A maioria dos cristãos não vive uma vida The majority of Christians don't live a life baseada no poder da ressurreição. that's based on the power of resurrection. Muitos estabelecem a sua fé apenas na cruz. Many establish their faith only at the E cross. muitos ficam estagnados nessa caminhada. And many are still on their journey. Qualquer cristão tem a habilidade de ensinar sobre a cruz. Any Christian has the ability to teach about the cross, Mas nem todos estão preparados but not all are prepared para demonstrar o poder da to ressurreição. demonstrate the power of resurrection. A teologia não gera mudança. Theology doesn't generate O que change. gera mudança What generates é o change poder de Deus. is the power of God. Você pode ser cheio de teologia, You might be filled with theology, mas se você não entender o poder da ressurreição, but if you don't understand the power of a minha teologia resurrection, e a sua teologia my não theology and your theology will not vai mudar vidas. change lives. 1 Coríntios 4:20, Paulo diz: In 1 Corinthians 4:20, Paul says, pois o reino de Deus não consiste de palavras, for the kingdom of God is not made of words, mas de poder. but of power. Ai, como eu creio nisso. Oh, how do I believe in this? Como eu gostaria de ver as igrejas How I wish to see impondo as mãos churches sobre os laying enfermos. hands over the sick, Como eu gostaria de ver a igreja to see the church entendendo o poder da ressurreição. understanding the power of Uma igreja que resurrection, já passou pela cruz, a church that has been through mas the que não cross, parou na cruz. but didn't stay at the cross. Porque a cruz é a demonstração do amor de Deus Because the cross is a demonstration of the love of para God com a humanidade. towards humanity. A maior expressão do amor de Deus foi o sacrifício. The greatest expression of the love of God was sacrifice. E quando você ama é mais fácil sacrificar. And when you love, it's easier to João sacrifice. 3,16 diz: John 3:16 says, porque Deus amou o mundo for God so loved the de world tal maneira que deu seu único filho who gave his only para que son, todo aquele que nele crê so that all of those who believe in him não pereça, mas tenha a vida eterna. would not perish but have eternal life. A maior expressão do amor de Deus foi um sacrifício. The greatest expression of God's love was a Quando sacrifice. você ama é mais fácil sacrificar. And when you love, it's easier to Uma sacrifice. igreja que ama, A church that ela loves está disposta a sacrificar tudo pelo reino de Deus. is willing to sacrifice everything for the kingdom of God. A cruz ela faz parte da história do cristianismo. The cross is part of the history of Christianity. Mas o cristianismo ele não se resume apenas na cruz. But Christianity is not summarized only at the cross. Quando eu e você olhamos para a cruz, When you and I look to the nós cross, lembramos do amor de Deus. we remember the love of God. Mas quando nós olhamos para a ressurreição de Cristo, But when you look to the resurrection of Christ, nós lembramos do poder de then we Deus. remember of the power of God. Ressurreição significa power. Resurrection signifies Poder. poder, A igreja power. precisa entender The isso. church needs to Dias understand this. difíceis estão vindo sobre a Difficult days terra. are coming upon the earth. Jesus não morreu Jesus did not die apenas para que nós pudéssemos
ser livres do pecado. only so we could be free from sin. Ele enfrentou a cruz por mim e por He você faced the cross for you and I para restabelecer to reestablish o governo, the government, a autoridade the authority do homem of sobre man a terra. over the earth. Jardim do Éden, The Garden of Eden Jardim do Getsemane. and the Garden of Gethsemane. Jardim do Éden, The Garden of Eden Jardim do and the Getsemane. Garden of Gethsemane. Você acha que isso é coincidência? Do you think that this is a coincidence? Foi no jardim que o homem desobedeceu a Deus. It was at the garden that man disobeyed God. Foi no jardim que a morte passou a fazer parte da minha e da sua vida. It was at a garden that death started to become a part E of your Jesus life ele and my está no life. jardim do And Getsemane. Jesus is at the Garden of Gethsemane. Era um momento importante da história, It was an important moment in history porque o primeiro Adão falhou. because the first Adam E failed. o segundo Adão, Jesus, And the second Adam, o homem Jesus, Jesus não podia falhar. Jesus as a man, he could not fail. Pedro, Tiago e João estavam ali com ele. Peter, James, and John were there with him. E ele estava orando. And they were praying. E ele dizia: Pai, And he said, Father, se for possível, if possible, passa de mim esse cálice. make this cup go apart from me. Todavia que não seja feita a minha vontade, However, may not my will be done, mas a tua vontade. but may your will be done. A autoridade de Jesus estava condicionada à obediência a The Deus. authority of Jesus was conditioned to his obedience to God. Assim como a autoridade de Adão estava condicionada à obediência a Deus. In the same way as the authority of Adam was conditioned to the No obedience to jardim do God Éden, at the Garden of Eden. Adão falha. Adam fails. E os céus estão olhando agora para o jardim do And Getsemane. heavens are now looking towards the Garden of Gethsemane. O Pai, The Father, os anjos, the a angels, eternidade, eternity, olhando para o jardim do looking Getsemane. at the Garden of Gethsemane. E Jesus, ele orava e dizia: Pai, And Jesus was praying and saying, se Father, possível, passa de mim esse cálice. if possible, pass this cup away from me. Mas todavia que não seja feita a minha vontade. Nevertheless, may not my will be done. Porque era tão difícil Jesus passar por aquele momento? Why was it so difficult for Jesus to go through that moment? Por que era tão difícil ele beber esse cálice? Why was it so difficult for him to drink from this cup? Que tinha nesse cálice? What was inside this cup? Há uma controvérsia sobre quem matou Jesus. There is a controversy of who has killed Jesus. Os judeus mataram Jesus. Oh, the Jews killed Jesus. Não, os romanos mataram Oh Jesus. no, Romans, they were the ones who killed Jesus. Quem matou Jesus? Who killed Jesus? A resposta está exatamente aqui. The answer is right there. Pai, se Father, possível, if passa possible, de mim esse cálice. pass this cup away O from que me. tinha nesse cálice que era tão difícil Jesus beber? What contained in this cup that it was so difficult for Jesus to drink from? Primeiro, esse cálice, First of all, in this ele cup, tinha o meu pecado. this cup contained my sin. Esse cálice tinha o seu pecado. This cup contained your Esse cálice sin. tinha o nosso pecado. This cup had our Então quem sin. levou Jesus à cruz foi o meu pecado. So who took Jesus to Foi the o seu cross? pecado. It was my sin os and your nossos sin, pecados. our sin. Os judeus contribuíram para que isso The acontecesse. Jews contributed for this to happen. Mas o que levou Jesus à cruz foram os nossos pecados. But what took Jesus to the cross, it was our sin. E ele disse: Senhor, eu tenho que levar o pecado do Pedro. He said, Lord, I need to take the sin from Pedro. Senhor, eu tenho que levar o pecado do Samuel. Lord, I need to take the sin of Samuel. Eu tenho que levar o pecado do Caleb. I need to take the sin of Caleb. Eu tenho que levar o pecado do Cleiton. I need to carry the sin of E Clayton. esse é pecador demais. This is a great sinner. Por isso que era tão difícil. That's why it was so difficult. Porque era o seu pecado. Because it was your sin. Era o meu pecado. It was my sin. Esse cálice representa o meu pecado. This cup represents my Mas ele diz: sin. Senhor, But he said, Lord, Pai, eu Father, preciso I need assumir o pecado da Life Point. to take on the sin of Life Point. Eu preciso assumir o pecado. I need to take on the sin.
para que eu consiga de verdade so I may truly obedecer ao Senhor. obey the Lord. O primeiro Adão falhou The first no jardim Adam do Éden, failed at the Garden of Eden. no jardim do Getsemane. At the Garden of Gethsemane, Jesus, ele suava. Jesus was sweating. A história diz que ele pingava sangue de History tanta says pressão. that blood dripped from him from so mais much engraçado pressure. And what was the É funniest que o nome Getsemane is that the name Gethsemane significa lugar de prensar signifies a place to press azeite. oil. Getsemane significa lugar de prensar azeite. Gethsemane means a place to press oil. Quem conhece a história sabe que para que o óleo seja puro, Those who know the story, they know that in order for the olive oil to be o pure, fruto da oliveira ele passa por um processo delicado, the fruit of the olive tree goes through a delicate process. mas o óleo é puro. But that olive oil is pure. Quer andar no óleo puro? Do you want to walk under a pure Os irmãos oil? falam, estou pingando óleo. Because their brothers would say, I'm dripping Não é oil. óleo de cozinha desse It's pior not que a tem. kitchen's oil of the worst that there is. Porque para ter óleo puro, irmão, tem que passar pelo Because in Getsemane. order to have pure oil, you need to go through E ele Gethsemane. diz, Senhor, And he says, Pai. Lord, Father, se possível, passa de mim esse if cálice. possible, pass this cup from O me. meu e o seu pecado estavam nesse Your cálice. sin and my sin were inside that cup. Qual a segunda coisa que tinha nesse What's the cálice? second thing that was inside that cup? A morte. Death. Ele estava a algumas horas de ir à cruz. He was a few hours away from going to the cross. A história diz que do momento que ele falou, Pai, History says that from the se moment that he possível, passe de said, mim esse Father, cálice. if possible, let this cup pass from me. E até a hora que Jesus gritou Tetelestai, Until the hour that Jesus shouted, Tetelestai. passaram 18 horas. 18 hours passed. Então, o jardim do Getsemane era um momento importantíssimo da história. So the Garden of Gethsemane was a very important moment in history. A morte estava batendo as portas. Death was knocking at the doors. Agora existe algo que eu quero compartilhar e eu vou terminar. But now there's something that I want to share and I will finish. É que Jesus, ele não morreu na cruz. Is that Jesus did not die at the cross. Jesus não morreu na cruz. Jesus didn't die at the cross. Jesus morreu no Getsemane. Jesus died at Gethsemane. Quando ele disse que a tua vontade seja When he feita, said, may your will be done, ali ele morreu. there he died. Eu e você só morremos o dia que nós entendermos You and I, we only die the day that we que understand nós não estamos na terra para fazer a nossa that we are vontade, not on the earth to do our own mas a will, vontade de Deus. but the will of God. A cruz foi o momento final. The cross was the final Porque eu e moment. você vamos morrer, eu e Because ele. you and I were going to die. Nós vamos morrer. We will die. Agora, quem já está morto não morre. But now those who are already dead, they don't die. Jesus, ele morreu quando ele disse, a tua vontade seja feita. Jesus died at the moment he said, may your will be done. Porque ele poderia sair do Getsemane e voltar para a sua cidade, seguir a sua vida e não ir à cruz. Because he could have left the Gethsemane, go back to his city and not go to the cross. Amen? Amen? Ele poderia não ter ido He à cruz. could have not gone to the cross. Então, na verdade, pastor, que doutrina é essa? Não. So the truth is, Pastor, what doctrine is this? But Não é no, doutrina. it's not a doctrine. Mas quem entende a vontade de Deus But those who understand the will of God, não tem medo de morrer. they are not afraid to die. Porque ele suava sangue, porque ele estava preocupado com a cruz. He was sweating blood because he was concerned about the Mas cross. aquele que entende a vontade não tem medo de morrer. But those who understand the will of God, they are not afraid to Deus não die. precisa de um vírus para me levar. God doesn't need a virus to take Deus me. não precisa de criar uma estratégia para levar você. God doesn't need to create a strategy in order to take you. Agora, o que Deus quer é que você se renda à vontade dele. But what God wants is for you to surrender to His will. E Deus te chama nessa manhã And God calls you this morning a render a sua vontade to surrender your will à vontade dele. to His will. É uma manhã de morte. So it's a morning of Mas a boa death. notícia é que é uma manhã de But the good ressurreição. news is this is a morning of resurrection. Existem muitos crentes que não entendem o poder da ressurreição. There are many Christians who don't understand the power of É resurrection. por isso que ficam só na cruz. And for this reason, they only stay on the Porque cross. não renderam a vontade à vontade de Because Deus. they haven't surrendered to their will to the will of Porque aquele God. que rende a sua vontade à vontade de Deus, Because those who surrender their will to the will ele of pode God, até ir à morte, they might even go towards mas ele death. vai
levantar but they are going to get dentre up os mortos. within from among the dead. Hallelujah. Hallelujah. Glória a Deus. Glory to God. Você hoje está no jardim do Getsemane. You are today at the Garden of Gethsemane. E você tem a oportunidade de decidir. And you have the opportunity to decide. Pastor, mas é tão difícil. But Pastor, it's so difficult. Renda a sua vontade a Ele. Surrender your will to Him. O seu poder está condicionado à sua rendição. Your power is conditioned to your surrender. Quanto mais eu me rendo a Ele, mais autoridade eu tenho na The terra. more I surrender to Him, the more authority I'll have on the earth. O que levantou Jesus dentre os mortos foi exatamente a renúncia. What rose Jesus up from the dead was exactly renouncing. Foi Ele se submeter à vontade de Deus. It was Him submitting to the will of God. Eu poderia dar uma aula para você aqui o que é renunciar. And I could give you a class about what it is to Faz renounce. 20 anos que eu estou nessa It's nação. been 20 years that I've been in this nation. Eu poderia dar uma aula do que é renunciar. I could give you a class about this E muitos de renouncing. vocês entendem o que é isso. And many of you understand what this is. Deixaram o país, To leave your country. deixaram a sua cidade You have natal. left your home city. Alguns deixaram familiares Some have left relatives. e vieram para essa nação. And you've come to this nation. O que falta você renunciar? What is left for you to renounce? Para que Deus ele faça algo extraordinário através da So sua that God vida. may do something extraordinary through your life. É tempo de nós descermos da cruz It's time for us to come down from the cross e nos levantarmos. and to get ourselves up. Quero orar com você. I want to pray with you. Feche seus olhos por Close momento. your eyes for a moment. Pastor, como eu posso receber esse poder da ressurreição? Pastor, how can I receive this power of resurrection? Pela fé. By faith. João 11, 25 e 27 diz: John 11:25 and 27 says, Jesus disse: Jesus said, Eu sou a ressurreição e a vida. I am resurrection and life. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Those who believe in me, even if they die, they will live. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. And those who live and believe in me will not die eternally. Você recebe o poder da ressurreição é crendo. You receive the power of resurrection by believing. É pela fé. It's by faith. A segunda forma de você receber o poder da ressurreição The second way for you to receive the power of morrendo resurrection, com Cristo. it's dying with Christ. 2 Timóteo 2, 11 e 13 2 Timothy 2:11 and 13 diz que se morremos com Ele, says that if we die com with Ele Him, também viveremos. then we will live with Him. Se perseverarmos como Ele também reinaremos. If we persevere with Him, then we will Se o also reign. negamos, Ele também nos negará. And if we deny Him, He will deny us. Mas precisamos morrer. We need to die. Morrer para o nosso eu. Die to self. Morrer para as nossas vontades. Die to our will. Morrer para os nossos desejos. Die to our desires. E a terceira forma de receber o poder da And the ressurreição third way to receive the power of resurrection é participando da mesa do Senhor. is participating on the table with the É tomando a Lord. ceia. It's by taking João communion. 6,54 diz: John 6:54 says, Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem if you don't eat of the flesh of the Son of e não Man beber o seu sangue, and drink of His não blood, terão vida em si you mesmos. won't have life within yourself. Todo que come a minha carne e bebe o meu sangue, All of those who eat of my flesh a and drink from vida my blood eterna, have eternal life. e eu ressuscitarei And I will resurrect Him no último dia. on the last day. Aleluia. Hallelujah. Hoje é uma manhã de ressurreição. This is a morning of É resurrection. uma manhã de morte às nossas vontades. It's a morning of death to our will. Deus quer nos preparar para dar o grito está consumado. God wants to prepare us to give the shout, it is Deus finished. quer que você chegue ao final da sua vida God wants you to come to the end of your e dê o life grito tetelestai. and to give the shout, tetelestai. Aleluia. Eu quero orar com você. Hallelujah. I want to pray with you. Aleluia. Hallelujah. Espírito Santo, Holy Spirit, Espírito Santo, we need more of your presence in this precisamos de mais a sua presença nesse lugar. Que a revelação do poder da ressurreição That the revelation of the power of possa resurrection nascer dentro de nós. may be born inside of By us. faith, Pela fé. pela fé.
by faith. Nessa manhã nós entendemos que precisamos morrer. This morning we understand that we need to die. Essa morte não é uma morte natural, This death is not a natural death, mas é morrer para as nossas vontades But e it's para os nossos to desejos. die to our own wills and desires. Nós vamos comer o pão, beber o cálice. We will eat of the bread and drink from the cup. E nesta manhã nós vamos sair daqui na certeza This morning we're going to leave here with the que o assurance Senhor ainda não terminou that you, conosco. Lord, have not finished with us Existem yet. propósitos ainda a serem revelados. There are purposes still to be revealed. Existem muitas coisas ainda a realizarmos. There are many things still to do. O Senhor nos trouxe a essa nação com propósito. You, Lord, brought us to this nation with Mas muitos purposes. de nós estamos colocando a nossa vontade em primeiro lugar. But many of us are placing our will in Às first vezes place. colocamos o nosso trabalho em primeiro lugar. Sometimes we put our job in first place. Colocamos as nossas necessidades em primeiro lugar. We place our own needs in first place. Mas o Senhor está dizendo: renda-se. But you're saying surrender yourself. Renda-se. Surrender Entenda a yourself minha vontade. to my will. Entenda a vontade de Deus para a tua vida. Understand the will of God to your life. Pai, que esta palavra possa ecoar em nós. Father, that this word may echo Se within tornar us realidade nas nossas vidas. and become a reality in our Em nome lives. de Jesus. In Jesus' name. Amen. Amen. Amen.